Bom, nesse sistema bancário, então, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma conta diferente das outras. Na verdade, é um estado de conta, uma conta VIP. A conta VIP, ela é um tipo de conta que qualquer uma pode ser. Ou a poupança ou a conta corrente, se ela chegar a um determinado saldo um pouquinho maior. Então, nesse caso, se a gente colocar extends, conta, não vamos atingir o objetivo, porque a conta bancária que eu quero, ela vai ser disjunta das outras. Então, poupança, conta corrente e conta VIP, neste caso do extends, elas são disjuntas. Se eu quero uma conta que possa ser tanto conta poupança corrente, mas um estado diferente, eu coloco a palavra in. A in define um subconjunto conta VIP de conta, ou seja, a conta VIP é uma conta, mas ao mesmo tempo ela pode ser qualquer outro tipo de conta, porque esse subconjunto não é disjunto dos outros. Vejam aqui na execução que algumas poupanças são VIP. Ou seja, eu posso ter ao mesmo tempo um elemento que está no subconjunto conta VIP e no subconjunto poupança. E isso é para nós suficiente. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar as contas como sendo exclusivamente tipos ou subconjuntos de conta. Então eu posso ter contas que são poupança ou conta corrente, nenhuma outra. Para que isso aconteça, eu coloco a palavrinha abstract aqui. Quando isso acontece, eu sempre vou ter agora elementos que só podem ser poupança ou contas correntes. Eu nunca posso ter uma conta que não seja nenhuma dessas duas. Então, com isso, eu consigo estabelecer uma propriedade que é parecida em Java com a classe abstrata. O conta serve apenas como um supertipo. Enfim. Agora podemos restringir um pouco esses conjuntos. Por enquanto a gente só declarou coisas nesses conjuntos. Agora a gente vai começar a fazer restrições. Agora que a gente vai começar a usar lógica. Por enquanto a gente só usou praticamente Java. Para a gente começar a usar lógica, a gente vai escrever fatos. Por exemplo, eu vou colocar um fato chamado fórmulas. Nesse fato eu posso começar a escrever algumas restrições sobre o meu sistema. Uma restrição que eu posso fazer, por exemplo, é que um determinado conjunto tem um determinado tamanho. Por exemplo, eu posso dizer que o conjunto poupança tem exatamente tamanho 1, ele é um conjunto unitário. Eu posso escrever assim, colocando o símbolo do cerquilha, o hashtag, na poupança e dizendo que o tamanho do conjunto é igual a 1. Ou eu posso fazer a mesma coisa escrevendo usando a palavrinha one antes da palavra poupança, o nome do conjunto. Quando eu faço isso, eu vou ter exatamente uma poupança em todos os sistemas possíveis. Então, quando eu executar, eu vou sempre ver exatamente uma poupança, como eu vejo aqui. Qualquer uma das soluções. Eu posso dizer também que conjuntos são não vazios, por exemplo, sempre tem pelo menos uma conta corrente. Pode ter mais de uma, mas pelo menos uma eu tenho. Ou eu posso dizer que um certo conjunto, por exemplo, no conta VIP, não tem ninguém é conta VIP. Então eu coloco no, isso fica um conjunto vazio. Então ninguém aqui é conta VIP mais. Tá? Então essas são as restrições de cardinalidade de conjuntos. Outras operações que eu posso fazer aqui, vamos supor que eu queira colocar o seguinte, que a conta corrente interseção e comercial, tá? E comercial é interseção em Alloy. Interseção conta VIP é vazia. Eu vou colocar no aqui. O no se encaixa com qualquer expressão, não só o nome de conjunto. Então eu posso ter uma operação de conjunto aqui. Deixa eu apagar de comentar isso aqui. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, se eu fizer um comentário aqui,
É a mesma coisa que ele está dizendo, que não existe conta corrente VIP. Por quê? A interseção entre os dois dá vazio. Então não tem conta corrente que é ao mesmo tempo conta VIP. Quando a gente executar, a gente vai ver que agora é só poupanças que são conta VIP. Ou nem poupança. Mas quando vier conta VIP, só poupança. E eu tenho outras operações. Eu posso colocar união. Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que a união entre conta corrente mais, o símbolo da união aqui é um mais, conta poupança é igual ao conjunto conta. Isso é uma fórmula dizendo que isso é verdade, tá? Isso vai ser sempre verdade. Então são por isso que são chamados fatos. E eu posso usar também nos fatos alguns operadores lógicos, como a gente conhece. A conjunção, a disjunção, a implicação e a negação. São exatamente os conectivos que a gente viu até agora, né? Então, por exemplo, eu posso, em vez de dizer isso aqui, one poupança e alguma conta corrente, eu posso juntar os dois numa fórmula só. E aí eu coloco ou and, que é a palavrinha and, ou dois i comerciais, mas eu prefiro usar and para ficar mais legível. Eu acho melhor. Ou algo do tipo, duas contas correntes, tá? Se tivermos pelo menos duas, ou duas ou mais, isso implica, usa a palavrinha implies, que existe pelo menos uma conta VIP. Se tivermos duas ou mais contas correntes, eu tenho pelo menos uma conta VIP. Opa, erro de sintaxe. Vamos acertar aqui. Pronto. Então, se eu tenho pelo menos duas contas correntes, eu tenho uma conta VIP. Que não pode ser conta corrente por causa da minha restrição. E aí eu até posso brincar com esses fatos para tentar provocar uma contradição. A contradição pode chegar. Eu posso ter uma contradição aqui. Qual tipo de contradição pode aparecer? Por exemplo, se tiver uma conta corrente, isso implica, se tiver pelo menos uma conta corrente, isso implica que eu tenho zero poupanças. Salvando, quando eu executo isso, ele vai dizer no instance found, ou seja, ele não achou uma solução para essa especificação. Porque no final, o que aconteceu foi que, quando eu estou dizendo isso, eu estou forçando que ao haver uma conta corrente vai ter zero poupança, mas eu forcei aqui que vai ter alguma conta corrente e vai ter exatamente uma poupança. Então isso entrou em contradição. Entrou em contradição essa fórmula lógica com essa. É uma contradição não muito evidente. Por isso que é legal a ferramenta te ajudar a detectar isso. Quando você não tem instância encontrada, quer dizer que ela achou pelo menos uma contradição na sua forma. E para terminar, vamos colocar aqui essa parte um quantificador, que a gente não viu ainda, já que isso aqui é lógica de predicados, né? Então, o quantificador eu posso colocar como o all, para todo, ou o some, que define existe. O para todo, eu posso escrever da seguinte forma, eu posso dizer, por exemplo, para todo C, e eu tenho que definir um tipo, conta corrente, por exemplo, ou para toda conta. Deixa eu apagar esses fatos aqui, comentar para que eles não influenciem o meu resultado aqui. O que eu vou dizer é o seguinte, eu quero dizer que toda conta, ou melhor, todo banco
todo banco tem pelo menos duas contas, pode ser? Todo banco tem pelo menos duas contas. Quando eu uso isso aqui, eu faço o seguinte, se eu for lá em banco, deixa eu colocar um B para ficar mais fácil. Se eu for lá em banco, eu tenho a relação contas, que são as contas de um banco. Então, quando eu pego um banco qualquer, eu vou quantificar em cima dos bancos, cada banco tem o seu conjunto de contas. Isso, para nós, significa o quê? Que o conjunto de contas de um determinado banco, B.contas, ele, por exemplo, vai ser de tamanho maior ou igual a 2. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou dizendo que todo banco tem pelo menos duas contas e vou executar. Então, sempre está aparecendo aqui um banco com mais de duas ou mais contas. Deixa eu forçar aqui a barra e colocar que eu tenho no sistema pelo menos 2 bancos. Para a gente observar os 2 bancos aparecendo. Ó. Nesse caso, ó, eu tenho 2 bancos. E aí, cada um deles tem pelo menos 2 contas. Com isso, a gente já viu praticamente toda a sintaxe de Alloy. Operações de conjuntos, operações de cardinalidade, operações lógicas e quantificadores. Para as fórmulas, é praticamente isso que a gente tem de sintaxe. A gente vai ver agora alguns operadores que facilitam a utilização deles em fórmulas, principalmente o join e o transposto. E aí, a gente tem 2 operadores que vão ser utilizados nas fórmulas em Alloy, que tem a gente vai trabalhar um pouco mais a matemática deles antes, para depois voltar lá para as especificações. O join, que é esse pontinho aqui, ele tem uma aplicação de composição de relações. Então, o que ele faz? Vamos supor que você tem um conjunto aqui, em que você tem um par de objetos de um lado do join, e você tem um conjunto de pares de objetos do outro lado do join. O que o join faz? Ele pega o lado direito e tenta casar com o lado esquerdo das relações que estão do outro lado do join. Então o B vai tentar casar com esse elemento aqui, ou esse, ou esse. Nesse caso, ele casa com 2 elementos, esse e esse. O que ele faz no casamento, então? Primeiro, ele descarta os elementos que não casaram. Então, eu vou eliminar esse do meio. Vou pegar o elemento que casou e vou juntar os 2 pares, eliminando o elemento casado. Então, o resultante vai ser, primeiro, um par que pega o A junto com o C. Vem daqui. E o outro resultante vai ser um A junto com F, vai vir desse com esse. Então o join é uma operação de composição, ele junta 2 relações em uma só. Por que ele é útil para a gente? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar todos os bancos, para todo banco, eu quero dizer que banco.conta, ou seja, a relação contas para o banco B tem no máximo ou no mínimo 2 elementos, por exemplo. Então eu vou colocar aqui como uma cardinalidade. Então eu vou dizer que cada banco tem no mínimo 2 contas no meu sistema. O que vai acontecer? O B aqui, pessoal, é como se fosse um elemento só do conjunto B. Então eu vou colocar ele como um elemento unitário,
como se fosse um conjunto unitário que só tem um elemento. B. Contas vai ser uma relação que vai ser a ligação de todos os bancos com as contas. Vamos supor que o banco B tenha as contas C1, C2 e C3. E tem outros bancos aqui, por exemplo, B1 está ligado à conta 5, B2 está ligado à conta 6, por aí vai. Quando eu faço B.contas, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o join desse B com o lado esquerdo dos pares que estão aqui. Ele vai casar onde o B aparece. Vai eliminar os outros e vai resultar de pegar o elemento B que casou e eliminar do resultado. No fim, vai sobrar apenas as contas C1, C2 e C3. Ou seja, justamente as contas do banco B, que estão ligadas ao banco B. E aí ele faz a contagem disso aqui e vai ver que é menor ou igual a 2. Então a fórmula foi obedecida aqui nesse exemplo. Outra opção de operador é a transposta. Transposta é simplesmente virar ou inverter a ordem dos pares de uma relação. Então, quando você tem a relação, por exemplo, contas, que é banco com conta, por exemplo, BC1, BC2, etc. Se eu fizer til contas, essa relação vira. Ela vai ficar C1B, C2B e por aí vai. Isso é útil para a gente fazer algumas coisas em Alloy, como eu vou mostrar um exemplo a seguir. Voltando aqui ao nosso sistema bancário, temos a seguinte situação, né? Eu tenho pelo menos um banco, tá? Na verdade mais de um banco, tá? Pelo menos 2, e eu sei que todos os bancos existe pelo menos uma conta. Então, se eu rodar esse modelo, aparecem situações como essas aqui. Então eu consegui rodar, vou vendo situações possíveis dentro das minhas especificações. E aí aparece um negócio meio estranho. Uma poupança aqui, uma das contas, está em 2 bancos ao mesmo tempo. Isso não parece ser desejável no sistema bancário. Então as contas precisam ser exclusivas de um banco. Então elas têm que estar em exatamente um banco. Como é que a gente faz? Uma opção é a gente colocar aqui uma relação em conta para dizer o banco que ela está. Vou colocar aqui algo do tipo one banco. Se eu fizer isso, não é problema. Eu poderia fazer. Eu vou criar uma certa incoerência, que é que essas relações banco e contas são diferentes. Então, por exemplo, o banco 0 não tem a poupança 2, mas a poupança 2 tem o banco 0 como ela. Então, elas estão desconectadas, né? Elas não têm uma definição clara de que elas são a mesma coisa, né? Se um banco tem a conta está naquele banco. Então, a gente evita fazer esse tipo de coisa. O que a gente vai fazer? A gente não vai criar uma outra relação, a gente vai usar a mesma relação. Só que a gente vai usar a transposta dela. Então, por exemplo, em vez de para todo banco, eu vou colocar para toda conta. Para toda conta, eu tenho o banco que ela está. Quando eu faço a transposta, eu uso a relação que era de banco para conta, ela vira uma relação de conta para banco. Então, o C.til contas vai trazer os bancos em que essa conta está. Então eu quero que isso aconteça
para 1. Esse conjunto tem que ter exatamente 1, ou seja, toda conta está ligada a exatamente um banco. E aí eu já não vou ter mais casos de contas compartilhadas. Uma outra coisa interessante, eu posso fazer essa mesma coisa sem usar a transposta. Eu posso fazer isso aqui, ó. C conta, para toda conta, existe um da relação contas.c. Essa é a flexibilidade da relação matemática. Em Java, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo colocar método.objeto. Eu tenho que colocar objeto.método. Aqui eu tenho muito mais flexibilidade. O que eu quero dizer aqui? Lembrando do join, que é esse ponto, eu pego contas, que é uma relação de banco para conta, e ligo do lado direito com a conta. Isso vai fazer sobrar, com aquela operação de join, o banco daquela conta. E eu coloco exatamente 1. Vai me dar exatamente o mesmo resultado anterior. Com isso a gente viu, então a gente vê em ação o join e a transposta.